Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre contextualização. É algo que a gente precisa dominar no mercado. Se você não domina, né, o contexto gráfico, se você não domina a contextualização do preço, dificilmente você vai conseguir ter resultado, né? E hoje nessa aula eu vou ser o mais breve, direto possível para que vocês consigam compreender, né, um pouco mais sobre o contexto do preço. Tudo isso aqui, pessoal, é para fazer com que vocês comecem, né, da forma certa, para que vocês tenham acesso às informações no seu tempo correto, certo? O que acontece, pessoal? Basicamente, a contextualização do preço é nós entendermos, né, o tipo de movimento que ele faz. E o contexto está muito ligado com a tendência, porque nós falamos, né, na última aula os três tipos de tendência, né, tendência de alta, tendência de baixa, mercado consolidado. E através do contexto nós entendemos algumas, entre aspas, obrigações que o preço tem, né, e dependendo se ele não fizer aquilo, nós temos algumas respostas, né, para o preço. Então, por exemplo, nós falamos aí na aula de tendência que uma tendência de alta ela é constituída, né, por topos e fundos ascendentes, né, uma tendência de baixa por topos e fundos descendentes e um mercado consolidado, ele fica dentro de um range, né? E hoje nós vamos entender um pouco mais a fundo, tá, sobre isso. Então o que acontece? Quando o mercado está direcional, pessoal, vamos pegar então no caso uma pressão compradora, tá? Nós temos dois tipos de perna, a perna da tendência, né, de impulsão, que a gente chama, e a perna de correção, tá, que é uma perna menor. E aí para o preço continuar, né, direcional, ele tem que vir e romper novamente essa perna, né, da tendência ali com a perna de impulsão, e aí ele volta e faz novamente, né, uma perna de correção. Dentro de um contexto, pessoal, o preço, existe vários pontos que ele pode segurar, né, numa correção como essa, porque como que eu vou saber que o preço está caindo, e qual que é a hora que ele vai parar, né, de cair e começar a subir? E aí, pessoal, nós utilizamos, né, juntamente com a leitura, os pontos, né, de suporte, né, que foi a aula que eu mostrei para vocês. Então nós precisamos ter zonas de interesse. Aqui eu já estou começando a unir as coisas para vocês irem entendendo o raciocínio. Então nós precisamos ter algum ponto, né, de interesse ali do preço. Vamos supor que eu tivesse um ponto aqui, né, e esse ponto era um ponto de interesse. E o mercado ele começa a segurar. Como que eu sei se o preço está segurando? Através da formação dos candles, né? Aqueles candles com rejeição, né? Com bastante interesse, eu já consigo ver se tem interesse ou não. E aí, pessoal, a partir desse momento que o preço ele começa a segurar aqui, cria-se uma obrigação do preço, tá? Qual seria essa obrigação? De vir renovar esse topo aqui, tá? Para a tendência continuar válida. Mas é sempre que o preço vai fazer isso? Claro que não. E aí é onde a gente tem outras respostas. Então você sabe, por exemplo, que para o mercado ele continuar altista, ele vai ter que vir e romper esse topo aqui para fazer pernas cada vez mais altas, né? Só que num determinado momento, se o preço ele volta e retesta essa região aqui, você sabe que o mercado ele está entrando aí numa fraqueza, né? Como eu disse para vocês na última aula, ele está se enfraquecendo. Hoje a gente vai ver isso mais a fundo. Por quê? Porque para a tendência continuar válida, o que ele vinha fazendo? Ele não vinha rompendo o topo anterior, rompeu aqui, provavelmente ele rompeu lá atrás, então ele precisa romper aqui também. Uma vez que ele não consegue romper, a gente já consegue ver aí que o preço está se enfraquecendo, certo? Então, o primeiro critério que a gente avalia, né, numa tendência são as renovações de máximo. E aí a gente vem para o contexto, a gente entende, né, entre aspas, as obrigações do preço. Porque o preço ele sempre vai ter as pernas de impulsão e a de correção. E nós sabemos que após toda a perna de correção, né, o mercado ele precisa romper, por exemplo, a última máxima, o último topo para continuar direcional. Vamos dar o exemplo numa tendência de baixa. Ele cai. Aí vem a perna de correção, aí depois ele pega, cai de novo, e aí vem a perna de correção, e essas pernas são sempre menores. E aí aonde que eu sei que o mercado pode segurar? Na verdade a gente não sabe, a gente aguarda, né, as regiões. Então você pode ter algum ponto, né, de resistência que você marcou ali, de um gráfico maior, né, ou dos 5 minutos ali, como eu falei para vocês.
E aí o mercado ele chega nessa região aqui, e aí através dos candles você começa a ver muita sombra superior aqui, mostrando que tem rejeição. Você imagina, né, e nós temos a leitura que o mercado vai tentar fazer uma nova perna de impulsão. Só que nem sempre o preço vai romper. Nós sabemos que para ele continuar em tendência, a obrigação dele é que ele rompa. Daqui a pouco a gente vai para o gráfico. Mas nem sempre isso acontece. Aí é onde a gente começa a se atentar, né, nas quebras, né, nos padrões aí de quebra de estrutura. Vamos pegar um pouco de gráfico, eu vou falar sobre o dia de hoje mesmo. Inclusive vou até mostrar uma operação que eu fiz, né, baseado nessa leitura. Então o que acontece? Outra coisa, essas operações, tudo isso eu costumo compartilhar no meu Instagram. Então se você não me segue lá, o link está aí na descrição, né, aproveita para me seguir. Então o que acontece? O mercado ele vem, ó, ele faz um primeiro movimento de queda, tá? Ele começa a cair e aí ele começa a corrigir. Então perna de impulsão, perna de correção. Essa perna aqui, ó. E aí eu tinha uma resistência aqui, porque era um suporte, ó, isso aqui era um suporte, o primeiro candle do dia. Ele abre em gap, segura, depois ele rompe. Então tem um suporte aqui, ó. Lembra? Região, né, de suporte. E aí o mercado ele entra para dentro dessa região aqui e ele começa a mostrar o que? Rejeição, defesa. Ó, a gente começa a ver pavio superior, um certo interesse nessa região. E aí é onde eu abro a minha operação. Eu vendo aqui, por quê? Porque eu estava acreditando num movimento semelhante a esse aqui, ó, que eu vinha desenhando anteriormente para vocês, que o preço ele pudesse fazer isso, né, e continuar esse movimento de queda. E aí eu sei que o preço ele pode segurar, tá? Porque nem sempre o mercado vai continuar na tendência. E para isso é prudente que quando nós formos fazer as nossas operações, nós focarmos, pessoal, na questão da entrada, né, e da saída também, na questão do alvo. Porque, pô, se você entra numa operação, você vai colocar um stop. Né? Após você colocar esse stop, você tem que mensurar o seu alvo. E aí nessa aula de contexto eu também quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Todos os stops, pessoal, que a gente vai assumir, né, dentro de uma operação ali, você quer vender. O stop ele tem que ser técnico, tá? O que quer dizer isso, um stop técnico? É um stop, pessoal, que ele é protegido sempre atrás de topos, né, atrás de fundos. Por quê? Porque vamos entender aqui o contexto. O contexto de queda. O mercado está fazendo topos e fundos descendentes. Então, nós sabemos que o objetivo dele não é fazer topos mais altos. Por isso, normalmente, nós protegemos o nosso stop acima do último topo, tá? Por quê? Porque se o mercado romper isso aqui, de fato, nós estamos errados e nós erramos, né, a nossa leitura. O mercado, provavelmente, não está com interesse de fazer aquele movimento baixista. Né? Então, nós posicionamos o nosso stop e aí nós precisamos pensar no nosso alvo. E a maioria das pessoas fazem errado porque muitas operam arriscando muito para ganhar pouco. Por exemplo, a pessoa entra lá arriscando perder, sei lá, R$200 e busca 40, 50 reais. E aí, eu acho prudente buscarmos pelo menos uma vez o risco. Então, por exemplo, se o seu stop está dando 100, 150 pontos, é prudente que você busque 100, 150, mas aí você tem que lembrar do contexto. Você tem que lembrar que todo teste de fundo, o mercado ele tem uma certa obrigação em romper, mas nem sempre ele vai romper. E muitas vezes se o seu alvo estiver abaixo daquele ponto, você pode correr um sério risco do mercado não ter força para romper e voltar, tá? Mas a minha operação, ela foi, né, totalmente baseada na estrutura do preço dentro de uma contextualização. Eu percebi a força vendedora, veio a perna, né, da tendência de impulsão, ele começa a corrigir, chega numa região de resistência, começa através da formação dos candles ali me mostrar a rejeição e eu vendo, tá? E aí eu consigo, né, fazer ali uma parcial, depois eu pego um trade bem grande aqui, eu peguei mais ou menos 850 pontos, eu postei lá. Mas vamos depois seguir o movimento, né? Então tá aqui o mercado caindo, aí ele dá uma leve travada aqui, ele começa a romper e devolver os fundos até que ele rompe de novo. Beleza, rompeu, olha o movimento que o preço vai fazendo, perceba que dentro da contextualização é uma obrigação do preço renovar mínima. Então, ó, ele marca fundo aqui, corrige, vem, rompe de novo. Ó, marcou fundo, corrige. Olha como ele não consegue romper aqui. E nesse momento, lembra que eu desenhei para vocês lá no início? É onde a gente começa a perceber uma certa fraqueza. Por isso é importante entender contexto, né? Porque nós sabemos, na verdade, a contextualização, ela nos dá muitas respostas, às vezes, que nós não temos, por exemplo, se a gente somente opera com indicador. Já falei nada contra, né, quem opera só indicadores,
Mas eu acho que às vezes a pessoa ela fica com poucas informações, né? Entender o preço para mim é o melhor caminho. Então a gente percebe que o mercado ele testa essa região de fundo aqui e como ele não consegue romper, olha o tempo que ele fica preso aqui sem continuar a tendência. Por isso que eu falo, pessoal, para o mercado continuar a tendência, ele precisa romper o último fundo. Senão, como que ele vai continuar fazendo essas pernas aqui mais baixas? Perceba, né, que quando ele vem aqui para tentar romper esse fundo e não consegue, olha o tempão que o mercado ficou aqui, ó. Olha o tempo que ele ficou preso nessa região, até que depois lá na frente, aí sim ele consegue romper e ele volta a cair de novo. Aí aqui nós voltamos para a tendência, né? E de novo ali, ó, o mercado vem, marca fundo, né? Ele volta para a tendência, marca fundo, tenta romper e não consegue. Esse padrão aqui, né, que eu chamo de quebra, isso aqui eu abordo bastante nos meus treinamentos. Ele é um padrão muito frequente, mas nós devemos tomar um pouco de cuidado. Eu quero que vocês foquem mais a favor do movimento, né? Então nós sabemos que sempre terão duas pernas no movimento. A perna da impulsão, que é a perna maior, que são essas aqui, né? Que são as pernas da tendência, e as pernas de correção, que são essas perninhas menores aqui, ó. E aí de novo vem outra perna de impulsão. Aí, perna de correção. E a partir do momento que nós entendemos, né, esse cenário aqui, nós buscamos por pontos de parada, suportes e resistências. Pode ser qualquer região que você identificou. E quando você começa a identificar que realmente o mercado cansou, né, nesse pullback, porque às vezes ele vem, e ele vai rompendo as regiões até ele chegar numa região que ele cansa de fazer essa correção para então retomar esse movimento de queda. E aí nós sabemos, né, que nesse momento o objetivo do preço é buscar esse fundo, porque é lá que tudo se define. O preço precisa romper esse fundo aqui para que ele continue na tendência. Olha o exemplo que eu dei. À medida que o mercado ele estava vendedor, o mercado ele vai, ó, rompendo mínimas. Isso aqui, pessoal, no gráfico parado é bom para vocês compreenderem, mas o importante mesmo é nós vermos a formação no mercado em tempo real, né? E eu tenho uma sala ao vivo onde a gente fica acompanhando e a cada candle a gente vai vendo, né, o interesse do mercado. Mas aqui eu quero passar para vocês uma visão geral que já vai dar para vocês absorver bastante coisa, tá? Então percebam, ele vem, começa a renovar fundo. Toda correção tem como objetivo, é como se o fundo ele tivesse um imã. Ó, corrigiu, o objetivo é voltar para cá, porque é aqui que tudo se define. Se ele romper, ele continua vendedor. Se ele segurar, talvez a tendência esteja se enfraquecendo, né? E no movimento de alta, aqui eu dei o exemplo no de baixa. Pessoal, não muda absolutamente nada. Vamos pegar esse movimento aqui? Então, o que acontece? Movimento de alta, perna de impulsão, da tendência, beleza. Aí o mercado ele trava na máxima ali, mas depois ele engrena a tendência. Ó, perna de impulsão, aí o mercado vem, perna de correção. Tranquilo, normal. Parou em algum ponto ali, sentiu defesa, qual que é a próxima perna? De impulsão. Mas o que o preço tem que fazer para ele continuar nesse movimento altista? Ele tem que romper o último topo, né? E às vezes o mercado, vamos supor que você tivesse um ponto de parada aqui, né, uma região interessante, ele começasse a rejeitar ali, né, mostrar gatilho, enfim, e aí você optasse pelo trade. Se o seu alvo tivesse acima, né, desse topo aqui, dentro do contexto você já estaria correndo um risco um pouco maior, porque nós não sabemos, ninguém tem bola de cristal para saber se o mercado vai romper esse topo. Aí a pessoa pode falar, pô, mas ele está em tendência, então o objetivo dele é romper topo para continuar subindo. Sim, mas aí eu te pergunto, até quando será? Nós não temos essa resposta, por isso é sempre prudente que, por exemplo, se eu quero realizar uma compra, eu tento pelo menos colocar um pouco de lucro no bolso aqui nesse topo. Porque na pior das hipóteses, se ele segurar e voltar, eu saio com alguma coisa, né? E se o mercado continuar subindo, eu aumento mais ainda, né, o meu lucro ali daquela operação. Então, ó, de novo, perna de impulsão, perna de correção. Isso aqui vai acontecendo, pessoal, durante o dia inteiro. O mercado ele vai fazendo novas pernas, porque, como eu disse, ele se movimenta de três formas, ou direcional ou consolidado, né? Aí no caso direcional, pressão compradora, tendência de alta, tendência de baixa, certo? Isso aqui é uma contextualização, né, de um cenário de tendência. Vamos pegar agora uma contextualização de um cenário de consolidação. Acaba que é mais simples, porque nós não temos muita coisa a se fazer, tá? Numa contextualização de consolidação. Vamos achar um dia aqui que ficou mais travado. Ó, vou pegar esse dia aqui, ó.
dia 27 de julho. Então, o que a gente percebe? Ó? O mercado ele começa a fazer um movimento de queda, aqui ó, ele faz esse movimento de queda, corrige, normal. Qual que é o objetivo dele? Romper. Por isso que eu falo para vocês que nós não sabemos quando que o mercado vai de fato segurar e não continuar a tendência. Então ele pega, testa aqui e segura. E aí ele vai lá para cima, pessoal, e ele rejeita. Ó, a gente vê esse candlezão aqui tentando romper, depois o próximo devolvendo. A gente percebe o quê? Uma defesa nessa região. De novo, o mercado tenta novamente romper e volta a segurar de novo. O que nós devemos levar em consideração aqui numa contextualização de consolidação? Na verdade, o que você não deve fazer, que eu já até dei uma pincelada nas aulas anteriores, você não deve de forma nenhuma ficar se aventurando no meio, tá? Porque meio, pessoal, não é região para se trabalhar em consolidação. Aqui é cheio de ruído, você vai tomar stops desnecessários. Então, uma vez que você identificou, que você percebeu que o mercado ele está aí num cenário de consolidação, o seu objetivo e a sua missão é aguardar com que o mercado busque as extremidades. Por quê, Arthur? Vamos apagar aqui e vamos falar um pouco sobre isso. Por que buscar a extremidade? Porque, pessoal, nós temos que pensar o seguinte, aonde que o mercado ele tem que romper para começar a andar direcional? Então você tem aqui o topo e o fundo. Aonde que o preço tem que começar a romper? Não adianta nada ele ficar aqui, ó. Enquanto ele ficar aqui, a briga vai continuar do mesmo jeito. Agora, se o preço chegar aqui na máxima e romper, concorda que o preço está voltando numa tendência altista? Se o preço chegar aqui e romper, concorda que ele está entrando numa pressão baixista? Por isso, pessoal, nós precisamos esperar o preço nos pontos de real interesse, que é máxima e mínima, porque é lá que o preço se define. Porque se ele busca essa região de máxima e ele começa a segurar, automaticamente nós já sabemos o quê? Que o mercado ele não está conseguindo renovar a máxima, então provavelmente ele joga para o fundo. Porque olha aqui, ó, ele busca fundo, segurou, jogou para o topo, segurou, jogou para o fundo. E aí ele fica nessa, fundo, topo, fundo. Até quando? Até que ele consiga, ó, ganhar um lado. E perceba que ele fica nessa o dia inteiro. Volta para o fundo aqui, ó. Aí ele até rompe, né? Consegue aqui romper esse fundo. E aí ele vem no que seria um pullback. Porque eu falei para vocês, pô, se romper o fundo, tem uma pressão baixista. Pô, por que não teve então? Ó, perceba que ele rompe. E aí, pessoal, isso aqui até então era um pullback, né, uma correção para ele continuar fazendo isso. Mas olha que movimento doido que o preço faz aqui. O mercado dá uma pancada e já volta lá para o topo. Beleza, voltou para o topo, então vai subir. E aí entra a defesa de novo. Ele briga muito aqui, depois cai de novo. Percebam que o mercado ele está sempre, né, buscando os extremos. Por quê? Porque ele quer sair para algum lado. Não é interessante, tá, para nenhum player, para nenhuma ponta que o mercado fique dentro de um range. Então as pessoas, né, por exemplo, os comprados querem que o preço suba, os vendidos querem que o preço caia, né? Então eu costumo falar que consolidação é muito mais simples de se contextualizar. É só você ignorar os ruídos do meio. Por que então tanta gente às vezes perde muito dinheiro operando a consolidação? Justamente por conta disso, as pessoas elas se sentem instigadas a operar no meio. Porque acaba que começa a ficar muita informação. O mercado começa a fazer uns fundos, uns topos aqui intermediários, e aí a pessoa se sente instigada a entrar. Só que se você seguir essa dica que eu estou dando de não operar no meio, isso aí é dica que eu dou para aluno meu, eu tenho certeza que a consolidação ela vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças. Tá? Só para frisar então, né, e ficar fixado. Contextualização de um movimento de baixa. Nós temos duas pernas. Perna de impulsão, certo? Perna de correção. Essa aqui. Corrigiu, objetivo. Romper fundo. Rompeu, normal. Correção. Objetivo. Romper fundo. Foi lá em cima. Rompeu. Vamos ver se rompeu. Deixa eu diminuir essa linha aqui. Rompeu o fundo aqui, pessoal. Veio testar fundo. Conseguiu romper? Não conseguiu. Opa. Algo de errado. Por isso que eu falo, conseguiu vender aqui, tinha resistência, né? Tinha ponto de parada, beleza, mas você tem que se atentar para que o seu alvo ele esteja antes desse fundo. Porque se ele chegar nesse fundo e segurar, muitas vezes você fica na pedra. O mercado buscou essa região aqui, ele já está mostrando uma ineficiência da tendência, porque vocês concordam que ele não precisava romper, igual ele fez aqui, ó, dar continuidade? Por que não deu aqui? Porque o mercado já mostra uma fraqueza. Isso, pessoal, é para qualquer tipo de movimento, não é só aqui na B3 não, tá? Mini índice,
ou mini dólar, é qualquer ativo. Ó, tá em tendência. Corrigiu, perna de correção. Qual que é o objetivo? Romper topo. Beleza, rompeu. Corrigiu, qual que é o objetivo? Romper topo. Rompeu. Ó. Corrigiu, qual que é o objetivo do preço? Romper topo. Rompeu de novo. Então, à medida que o mercado ele vai renovando os topos, a contextualização está saudável. Se ele não consegue mais renovar topo, a gente já tem que ficar atento com as quebras de estrutura. Tá? No caso de uma tendência de baixa, enquanto ele está renovando o mínimo, a estrutura está saudável. A partir do momento que ele não consegue mais renovar a mínima, a gente já tem que ficar atento, porque a saúde dessa tendência ela pode estar comprometida. Tá? Resumindo para vocês, pessoal, contextualização é isso, tá? De uma forma assim, de fácil entendimento, tá? Para que vocês consigam pelo menos iniciar, né? Compreender um pouquinho mais de contexto, né? De forma correta. É lógico que a contextualização nós precisamos ficar atento em tudo que o preço está fazendo, mas de um modo geral eu estou passando aqui para vocês a base. E eu falei para vocês, a base bem feita, né, é o que constrói um resultado sólido no mercado. Então é isso, espero que eu tenha sido claro, né? Se vocês gostaram, se vocês conseguiram, né, entender, deixa aí no comentário, deixa o like, eu aguardo vocês aí na próxima aula. Fechou, pessoal? Tamo junto e um abraço.